Vamos conversar agora via telefone com o secretário municipal de saúde de União da Vitória, que gentilmente nos atende, Dr. Ari Carneiro Júnior. Dr. Ari, muito bom dia. Antes de nós falarmos sobre a questão do coronavírus, vamos também chamar a atenção já de imediato quanto a outra situação, que é a gripe. A previsão do tempo aqui indica já que tem previsão de temperaturas negativas já para a partir da metade em diante da próxima semana. E a gente sabe que o nosso inverno que ele é mais rigoroso e com isso as pessoas que fazem parte dos grupos seletos aí por parte do Ministério da Saúde devem estar imunizadas. Como está a campanha de vacinação contra a gripe em União da Vitória, já que, salvo engano, o prazo termina agora, dia 30? Bom dia, secretário. Muito bom dia aos ouvintes da Jovem Pan. Muito bom dia, Tiago. É um prazer, mais uma vez, podermos fazer uso do microfone dessa emissora e podemos estar conversando sobre saúde e especialmente sobre saúde da União da Vitória. Você tocou num assunto bastante importante e que nós temos que sensibilizar aqueles grupos que ainda não se vacinaram, que não estiveram indo às nossas unidades básicas de saúde para realizá-lo nessa campanha de vacinação do ano de 2020 contra a gripe, contra H1N1. Vejo que essa campanha está se prolongando aí por 2 meses e os primeiros grupos que foram atingidos, que foram os idosos, as pessoas com comorbidades, foram grupos que tiveram a resposta, os trabalhadores de saúde, são grupos que tiveram a resposta excelente em termos de procura de vacinação. No entanto, os últimos grupos agora, principalmente as crianças e as gestantes, nós estamos com índices bastante baixos de vacinação. É importante que as pessoas vão às unidades básicas e façam a sua vacina, principalmente crianças e gestantes. Nós estamos com índices baixos em relação àquilo que o Ministério da Saúde preconiza e solicita que os municípios o façam. É importante que se diga que a vacina está disponível em todas as unidades básicas e temos ainda uma primazia de poder ter 3 unidades com vacinação estendida até às 19 horas, que são as unidades do Josmar Babi, a unidade do Salete e do São Brás. Então, todas as unidades têm as vacinas o dia todo e essas 3 unidades mais unidades com atendimento até as 19 horas. Peço encarecidamente para a população que não deixe de estar indo às unidades fazer a vacina, porque a campanha termina pelo Ministério no próximo dia 30. E como volto a destacar, infelizmente esses 2 grupos ainda não atingiram as metas que nós temos que fazer, que é preconizado pelo Ministério da Saúde. Secretário, caso venham sobrar algumas doses de vacina após o término da campanha, o que são feitas com essas doses? Elas ficam ainda à disposição? Poderá ser aberto aí para as demais pessoas que até então não fazem parte aí das faixas de grupo protocolados pelo Ministério da Saúde? Como que funciona? Nós não devemos ficar com vacina nenhuma, nós vamos disponibilizar para a nossa população. Mas, de qualquer maneira, nós temos metas a serem atingidas dentro da campanha da vacina. Então, existe um cronograma a ser realizado. E como essa prorrogação dessa campanha já por 2 vezes foi prorrogada, por não serem atingidos os índices, nós não acreditamos que o Ministério venha prorrogar novamente. Até pode ocorrer. De qualquer maneira, nós não devemos ficar, vamos aguardar as orientações do Ministério, mas não vai se perder vacinas e nem irão ficar estocadas. Com certeza serão disponibilizadas para a população. Secretário, também falando agora, entrando no assunto já sobre o monitoramento do coronavírus, os dados atualizados ainda ontem pela Secretaria de Saúde mostram que são 55 casos suspeitos, atuais 9 confirmados, outros 26 já curados. Já havia realmente esta expectativa do aumento de número de casos, tanto os confirmados quanto agora os suspeitos, mas também isso devido ao frio que se aproxima, até porque os sintomas muitas vezes são bem similares com os da gripe, né?
sem dúvida nenhuma, o início do inverno traz a alteração e variação de temperaturas bastante importantes, e o frio faz com que o organismo diminua a sua imunidade e a pessoa possa estar suscetível a esses agravos respiratórios, não só o coronavírus, mas todas as síndromes gripais que podem ocorrer. E claro que confunde, e à medida que confunde, na hora que chega para dentro da UPA, para ser feita a sua triagem, os agravos respiratórios são feitas as coletas indiscriminadamente através do RT-PCR, que é o exame padrão ouro. Nós fazemos a coleta na UPA através da Secretaria Municipal, encaminhamos à Sexta Regional de Saúde, que ela, por sua vez, encaminha a Curitiba, ao LACEN e a mais um outro laboratório da biologia molecular que faz também esses exames, e recebemos o resultado quando está pronto, e são divulgados os dados que são compilados diariamente. Secretário, até uma dúvida. Vamos usar aqui, por exemplo, temos no momento 55 casos suspeitos. Vamos ilustrar aqui uma situação. Numa família que tem 3 pessoas, as 3 pessoas elas trabalham, né, precisam trabalhar. Uma dessas pessoas, ela não está se sentindo bem, foi consultar e aí foi solicitado no exame pelo protocolo e entra como um caso suspeito. As outras 2 pessoas, elas também têm que permanecer ali na quarentena ou elas podem seguir suas atividades normais? Elas devem permanecer em quarentena, é dado desde que seja solicitado pelo paciente que está com alteração, atestado inclusive para o familiar, e é de direito, e devem aguardar em quarentena até o resultado daquela paciente que está, ou daquele paciente que tenha os sintomas compatíveis com síndrome respiratória. Por que devem fazer? Porque pode eventualmente já ter sido contaminado e sem assintomáticos, ou ainda não se manifestou o quadro clínico. Então é fundamental que essas pessoas permaneçam em isolamento, e quando se fala isolamento, que seja isolamento correto, porque nós tivemos aí situação em que as pessoas se contaminaram, outros familiares, outros comunicantes, em função de não guardar de uma forma correta o isolamento, e faz com que venham resultados de mais pessoas contaminadas. Então, enquanto não tiver o resultado do exame coletado, a pessoa com os seus comunicantes diretos devem permanecer em isolamento. Isso ressalta-se nesses 9 casos que tivemos ontem de resultados, da onde dos 9, 8 casos, ou seja, 6 de um e 2 de outro, eram de pessoas que tiveram os sintomas e não guardaram o isolamento de uma forma correta. Os outros familiares ou comunicantes foram contaminados. De um foram 6 e de outro foram 2. Né? Somente um caso, dos 9 casos, foi caso que eventualmente a pessoa se contaminou e guarda o seu isolamento domiciliar sem ter contaminação externa. Secretário, outra dúvida também das pessoas, eu até havia questionado algumas semanas atrás, isso de forma privada, mas agora, né, devido a muita gente perguntar, gostaria que o senhor respondesse para a população por que quando as pessoas elas consultam os dados através do site da SES, da Secretaria de Estado da Saúde, aparecem números divergentes, por exemplo, dos divulgados da Secretaria Municipal de Saúde, principalmente quanto aos casos confirmados. Por que acontece essa pequena divergência? Porque o LACEN, que é o Laboratório Central, ele quando recebe em Curitiba a coleta de um paciente aqui de União da Vitória, esse paciente pode ter sido feita a coleta em União da Vitória pelo cartão SUS, ou eventualmente é feito em outro local, por exemplo, Curitiba, Maringá, Londrina, em outro estado. E essa coleta lá é computado pelo cartão SUS. Então nós temos, por exemplo, 3 casos que foram feitos os exames em Curitiba, e quando foram computados por União da Vitória e vêm para nós, no boletim da SES, que sempre sai, a maioria das vezes, no final da tarde, no início da noite, de todos os dias, eles computam todos aqueles exames que eles fizeram naquele dia em Curitiba. Só que durante a noite, esse resultado vem para nós,
pela manhã, nós computamos as coletas nas nossas unidades, aliás, na nossa UPA e nos hospitais, e fazemos o levantamento da ficha dos pacientes. E muitas vezes, esses pacientes que foram feitos coletas fora da União da Vitória, que estão computados no boletim da CESA, essas pessoas são descartadas, pacientes que sejam moradores em União da Vitória. Vai... Achei que está ou não sendo moradora de União da Vitória. Então, temos 3 casos que são pessoas que já moraram em União da Vitória, mas efetivamente não estão morando, não fizeram sua coleta aqui em União da Vitória, então elas não estão sendo checadas que elas residam aqui. E isso faz essa divergência, mas que é normal isso ocorrer, e depois existe um ajuste entre as duas vigilâncias epidemiológicas, a do município e a do estado, e encontra-se o dominador para onde vai ser creditado aquele caso de coronavírus ou de qualquer outra campanha que se tivesse. Então tem... Alô? Alô? Está cortando? Alô? Oi, secretário, por gentileza, é que realmente a linha está um pequeno probleminha, mas pode complementar, sim, a sua fala. Tá. Então, o problema de divergência de pequenos casos são ajustados entre as duas vigilâncias epidemiológicas, não existe erro nenhum, é uma forma que ocorre. Então, por exemplo, o boletim de hoje, de União da Vitória, deve ocorrer a divulgação dele durante o período da manhã. Até a hora da sua divulgação, vamos estar computando todas as coletas que foram feitas durante a noite, todo o resultado que vem da CESA, e nós divulgamos o número que se tem de suspeitos, o número de pessoas que já foram curadas e dos outros que estão em isolamento ou em tratamento eventual nenhum aqui em União da Vitória. Secretário, uma última pergunta ainda. Após, é claro, ali um novo decreto, né, o último agora mais recente, que prevê aplicação de multas, tanto para pessoas físicas quanto para pessoas jurídicas que descumpram o não uso de máscara e entre outras medidas sanitárias já tomadas, tem-se notado que a população ela está colaborando mais ou ainda, mesmo assim, o pessoal está deixando a desejar nessas medidas? Você sempre busca na saúde atender e fazer o máximo possível para você chegar ao ideal, né? O ideal seria que todas as pessoas tivessem atitudes corretas em termos de prevenção, não só com o coronavírus, mas com as doenças que podem ser evitadas. Especialmente durante a campanha agora e pela gravidade que o Covid-19 apresenta para a sociedade, cabe a ela, sociedade, efetivamente trabalhar de uma maneira exaustivamente, cumprindo as determinações das vigilâncias sanitárias e epidemiológicas orientadas pelo município, orientados pelos estados, orientados pelo Ministério da Saúde, a cumprir essas determinações, porque só assim nós vamos estar podendo cortar a circulação ou cortar o máximo possível da circulação do vírus. E só assim nós estaremos podendo proteger a vida humana, deixando de ter pessoas semelhantes ou pessoas que venham perder suas vidas ou eventualmente ficarem lesadas. Então é fundamental a responsabilidade. O poder público lança a mão de momentos mais restritivas e, de certa forma, mais agressivas, quando se faz multa, detenções, e eventualmente no comércio caçar alvarás de funcionamento, e, enfim, todas essas ações que devem ser realizadas como forma punitiva, só faz isso quando você vê agravar-se o quadro de saúde pública para levar com isso a risco a vida humana. Então, essas medidas são realizadas em função de observarmos que o número de casos tem aumentado
não só a União da Vitória, como a nossa região, como o estado do Paraná, como todo o Brasil. Então nós temos que ter consciência, nós quem? O poder público faz sua parte, né? O município faz a sua atenção primária, o estado faz sua atenção de internamento hospitalar, dando encaminhamento e suporte para que isso ocorra, o Ministério dá suporte, mandando o que é possível para os estados e municípios, e a sociedade deve ter a responsabilidade de responder de uma forma correta. Eu diria que a União da Vitória, a população está de parabéns, mas nós não podemos, em momento nenhum, desguardarmos do nosso sentido de defesa. Então, por isso nós temos hoje um Disque Denúncia, por isso nós já temos toque de recolher desde o início da pandemia, por isso nós temos tido o cuidado, e isso o prefeito Santin, o vice Bachir, tem feito um trabalho exemplar em termos de nos solicitar todas as ações necessárias para coibirmos a circulação desse vírus. E a população tem respondido bem, mas observa-se ainda em alguns locais que as pessoas não têm tido a sensibilidade em responder essa situação que é de prevenção e depende só do cidadão e da cidadã dentro do seu domicílio, dentro da onde o local que vão a nível público, para se resguardarem e com isso estar resguardando aos seus semelhantes. Tá certo. Muitíssimo obrigado, secretário Dr. Ari Carneiro Júnior, pela entrevista esclarecedora. Nossos microfones da Jovem Pan à disposição da saúde do município para trazer essas informações tão importantes. Secretário, tenha uma excelente sexta-feira, um bom dia de trabalho. Obrigado. Um bom dia para todos e muito obrigado à Jovem Pan e parabenizo a Jovem Pan pelo trabalho excelente que tem feito em termos de divulgação e poder levar a nossa palavra aos lares das pessoas e cada um que some ao outro e em podermos juntos coibirmos a circulação do vírus coronavírus. Um grande abraço a todos e excelente final de semana. Aí você acompanhou a entrevista com o secretário municipal de saúde de União da Vitória, Dr. Ari Carneiro Júnior. Apenas complementando, quanto ao Disque Denúncias no município, você pode fazer sua denúncia através, inclusive, do aplicativo WhatsApp para União da Vitória. Atenção para o número 984 16 96 19. Repito, 984 16 96 19. O fato acontece. A Jovem Pan informa. Você fica sabendo. Credibilidade acima de tudo.